Olá, iniciando agora a nossa aula de algometria de pressão, né? Vamos utilizar o equipamento de algometria digital. É muito útil na avaliação da dor e também para você determinar a evolução e a resolutividade do seu tratamento. Vocês vão entender um pouco mais à frente. Bem, o algômetro de pressão é um dispositivo eletrônico que é utilizado para avaliar a sensibilidade da dor, especificamente o limiar de dor à pressão. Então é esse dispositivinho aqui, ó, tá? Que vocês estão vendo aí na câmera. Simples, fabricado em plástico, funciona com duas pilhas que já acompanham ele. Temos 3 botões, o botão de cima liga e desliga. A gente tem o botão de tara que a gente vai pressionar. Ele acabei de ligar porque eu já tinha desligado, mas ele vem assim, on. Aí quando você pressiona, você coloca ele em off. Então isso aqui que é um algômetro de pressão, ok? E como que esse algômetro funciona? Ele funciona aplicando uma pressão mecânica controlada na pele do paciente. Então, conforme vocês vão notando aqui, deixa eu colocar na câmera. Vocês estão notando aqui os números? Conforme eu vou pressionando contra a minha mão, esses números vão aumentando. Isso aqui é a força que eu estou aplicando em quilograma-força. Ó, assim vai ficar melhor. Então eu estou realizando uma pressão aqui de 650 gramas, tá? Eu retiro a pressão, o número zero. Então esse é o objetivo da pressão, para a gente gerar o número aqui da força. Essa pressão ela é aumentada gradualmente, até que o paciente indique a percepção de dor. Eu sempre sugiro ao paciente um comando verbal. Eu peço para ele falar para. Então eu vou pressionando. A gente tem um botão, lembra o botão de tara? Então a gente vai fazer essa pegada aqui, ó. A gente vai pegar ele por baixo com o indicador indo na frente. A gente sempre vai deixar o indicador em cima do botão tara. A gente vai pressionando na área que a gente quer avaliar, vai pressionando, pressionando, pressionando. Quando o paciente fala para, a gente aperta o botão de tara. Então o que acontece? A gente avaliou o limiar de dor à pressão dele, ó. Foi de 1 kg, 610 gramas, tá? Essa variação de 5 gramas é normal, tá ok? Ele grava a oscilação também. Basicamente, precisou de 1 kg, 610 gramas para desencadear uma informação dolorosa para aquele paciente. O que o paciente tem que entender é que ele não tem que esperar aumentar. Assim que ele começa a sentir desconforto barra dor, ele tem que falar para o teste ser fidedigno, tá? Esse ponto ele é registrado como limiar de dor do paciente. O algômetro de pressão ele é amplamente utilizado em pesquisas, avaliações clínicas, para quantificar a sensibilidade à dor, né? E auxilia no diagnóstico e no monitoramento das condições dolorosas. Por exemplo, o paciente tem esse limiar aqui de 1 kg, 600 e algumas gramas. E você realiza o tratamento dele. Você vai reavaliar aquela região. Então, depois do tratamento, você vai reavaliar, vai pressionando. Quando o paciente dizer para, você aperta o tara e ele grava. Então aqui, ó, 2 kg e 700 gramas. O que isso significa? Que o seu tratamento desensibilizou o paciente e ele suportou uma carga maior para que a informação dolorosa apareça. Isso significa que você está no caminho correto. Então, por exemplo, tem um ponto doloroso. Vamos usar algo muito local e uma avaliação muito restrita, mas para vocês entenderem. Você localizou um ponto gatilho que está muito sensível, quando pressionado refere dor à distância. Você foi lá, mediu a sensibilidade daquele ponto antes, deu 1 kg, o paciente com 1 kg já estava desencadeando dor. Você realizou o agulhamento a seco, por exemplo. Logo em seguida você aguarda 5 minutos depois do tratamento, 5, 10 e reavalia. Aí esse 1 kg foi para 1.800. Significa que precisou de mais força para estar desencadeando a informação dolorosa.
significa sucesso no tratamento. Se a força necessária para desencadear a dor aumentou, houve sensibilização do tecido, então teve uma resposta positiva. O objetivo da algometria de pressão na avaliação da dor: mensurar o limiar de dor por pressão. Na literatura, se você for na PubMed e tudo, você vai encontrar, só vai encontrar estudos, assim, na grande maioria das vezes, com o termo em inglês, né, que é o PPT, que é o Pressure Pain Threshold. Então, se você colocar esse termo Pressure Pain Threshold, você vai achar artigos que envolvem a algometria de pressão no assunto, né? Então, a gente pode realizar algometria de pressão no tecido muscular, no tecido tendíneo, em cima de ligamentos, e até em algumas eminências ósseas, para a gente estar testando se aquela região está muito sensível. Agora, a algometria na prática. A gente vai avaliar o limiar de dor à pressão, a gente vai estar avaliando a hiperalgesia profunda, primária e secundária. O que é hiperalgesia primária? Nós vamos utilizar o algômetro digital no local de queixa do paciente. Por exemplo, o paciente sente dor aqui na porção longa do bíceps. Então, você vai pegar o aparelho, com essa pegada que eu informei, com o dedo em cima do botão TARA, vai realizar a pressão. Quando o paciente sentir dor, ele vai falar para, e você aperta o botão TARA, tá? TARA com T de tatu. Ele fala para, mas você aperta o TARA. E aí você vai guardar essa informação, 1,750 kg, vai colocar na fichinha dele. Agora a gente vai avaliar a hiperalgesia profunda secundária. Então a gente avaliou a cabeça a porção longa do bíceps, e a gente vai vir no antebraço dele, tá? Gente, é o seguinte, o aparelho está aqui. Para a gente zerar, é só pressionar uma vez o TARA. Zerou. E aí a gente vai no antebraço dele e vai pressionar até ele dizer para. Para. E você vai guardar essa informação. Se porventura a mensuração à distância no antebraço estiver muito próxima do limiar de dor da primária, significa que o processamento de dor desse paciente já tem algum envolvimento central, já está gerando uma hiperalgesia, né? Uma dor secundária à distância. Só que a gente não vai mensurar somente aí. Vimos no antebraço, agora a gente vai lá na musculatura, zeramos o aparelho, a gente vai lá na musculatura tibial, a gente vai lá na perna, vai realizar novamente, pressionar, pressionar, pressionar e apertar o TARA, para a gente verificar se essa hiperalgesia secundária já está mais distante do corpo. Com essa informação, você consegue entender que não existe só aquela dor local. Se tem envolvimento central, vai mudar toda a sua estratégia de tratamento. Muito provavelmente vai ter que usar de técnicas neuromoduladoras, você tem que utilizar de técnicas como a terapia cognitivo-comportamental, encaminhar o paciente, muitas das vezes, para um treinamento físico, para ver se modula essa dor. Já sabemos que o exercício físico bem dosado ajuda muito a modular e, consequentemente, vai traçar um tratamento muito mais eficaz. A mesma coisa, outro exemplo aí, que usou a perna, a dor primária no joelho, depois testou alguns centímetros depois e também foi lá testar o braço, tá? Para ver se a hiperalgesia secundária está afetando zonas mais distantes. Com essa informação, você consegue já elaborar uma estratégia de tratamento muito mais específica. Não faz parte do uso da algometria, mas vale a pena falar sobre o estesiômetro, né? Que a gente vai avaliar a hiperalgesia cutânea primária e secundária. Na verdade, com o estesiômetro, a gente vai avaliar muito mais uma coisa chamada alodinia, que simplesmente é uma resposta dolorosa a um estímulo não doloroso.
Já na algometria, a gente vai pressionando até desencadear a dor. Então, a gente vai avaliar se o número que demonstrado no aparelho for, por exemplo, de meio quilo, 1 quilo, 1,5 quilo, a gente já sabe que aquela região está bem sensível, mas é uma sensibilidade profunda. Já o estesiômetro, a gente já avalia a alodinia, que é algo mais cutâneo e muito provavelmente tem um total envolvimento do sistema nervoso central. O estesiômetro é isso aqui, ó. São esses tubinhos plásticos que vem. Você retira, enfia aqui no buraquinho, encaixa. Então ele é usado assim, ó, perpendicular à pele, tá? Como que usa o estesiômetro? A gente pressiona perpendicular com uma força suficiente para curvar o filamento. Curvou o filamento, ó, ele está retinho. Curvou o filamento, já está feito o teste. Tem que retirar, tá ok? Como que a gente utiliza isso? Esse aqui é um de 300 gramas. O que isso significa? Precisa de uma força de 300 gramas para estar curvando ele. Eu utilizo um de 2 gramas, que é esse lilazinho. E eu utilizo esse vermelho de 4 gramas, que é o vermelhinho, tá? Vem num kitzinho como esse. Também é utilizado para em teste cutâneo, paciente com neuropatia diabética, por exemplo, ou qualquer outra alteração do sistema nervoso periférico, a gente utiliza a estesiometria para quantificar essa perda de sensibilidade, né? Então já definimos que a alodinia é uma resposta dolorosa, um estímulo não doloroso, e é comumente medida através da estesiometria. A gente utiliza esses filamentos de Von Frey, que é esse aqui, e é uma medida extremamente útil para um paciente com dor neuropática, síndrome da dor complexa regional ou até mesmo dor pós-operatória. Como é que a gente utiliza? A gente começa do estímulo mais leve, o de 2 gramas. A gente vai para... Deixa eu ver qual que é o de 2 gramas aqui. A gente vai para o de 4 gramas e no final a gente vai para o de 300 gramas. O de 300 gramas a gente já está avaliando hiperalgesia, já não é a alodinia. A alodinia, se esse estímulo de 300 gramas ele for muito além do que o esperado. Isso aqui não gera desconforto, gera só uma sensibilidade maior, um pequeno beliscãozinho. Então, como é que eu utilizo? Eu venho, insiro aqui e vou no local da dor do paciente. Vamos lá o exemplo, cabo longo do bíceps. Eu venho, toco, curvo o filamento e eu pergunto para o paciente se existe alguma informação dolorosa, alguma informação desconfortável ou se ele sente apenas o filamento tocando ele. Você vai anotar, dói sim ou não. E aí eu testo o próximo, 4 gramas. Vou no de 4 gramas, vou na mesma região e toco. Pergunto se tem informação dolorosa ou não, ou se ele sente o monofilamento tocando, tá? Isso daí eu estou testando a hiperalgesia cutânea, né, a superficial, local. Então, para a gente testar a secundária, é igual ao do algômetro. A gente está com o primeiro lá, o de 2 gramas, por exemplo. E vou deixar tudo montadinho aqui já, para facilitar a nossa aula. Testei o de 2 gramas, no cabo longo do bíceps. Hiperalgesia cutânea no local da dor, né? A primária. Depois eu venho no antebraço, mesma coisa do algômetro, e realizo o estímulo. Depois eu vou lá na região tibial, na região fibular, né? Na perna, e vou realizar. E vou perguntar se dói ou não, se tem desconforto ou não, ou se pelo menos ele sente o monofilamento tocando a pele. Depois eu vou para o de 4 gramas. Venho no local da dor e testo a hiperalgesia cutânea primária, que é no local da dor.
Aí ele sente dor. Aí eu vou colocar que ele sente dor. E aí eu testo no antebraço. Aí eu coloco se ele tem dor ou não. E vou testar lá na perna se ele sente dor ou não. E aí a gente vai testar se o paciente tem hiperalgesia com de 300 gramas. Venho no local da dor, pressiono. Se ele sentiu dor com os monofilamentos mais finos, com total certeza o de 300 gramas ele vai sentir também. Geralmente eu já coloco como sim, que ele vai sentir, que é um estímulo muito mais duro. Então assim a gente usa a estesiometria na avaliação da dor, tá? Na hora de preencher a ficha, muito provavelmente vocês vão ter um feedback melhor, vão entender melhor a dinâmica da avaliação, tá ok? O uso da algometria para avaliar a somação temporal do paciente, né? Verificar o funcionamento do mecanismo WANDAP, o qual consiste em uma facilitação progressiva e frequência dependente das respostas de um neurônio, observadas durante a aplicação de um estímulo repetitivo com uma intensidade constante, né? Com a mesma força, constantemente. O indivíduo com dor crônica normalmente tem um aumento dessa somação temporal. Então, em primeiro lugar, a gente vai definir o ponto de contato que o algômetro vai ser aplicado. Então, ele vai ser aplicado a 7,5 centímetros da interlinha do punho. Aí você realiza uma marca. Eu fiz aqui uma marca simples, a caneta, tá? Você pode dar um pontinho só. Segunda informação muito importante, você vai utilizar a escala numérica de dor, aquela de 11 pontos, de 0 a 10, sendo o seguinte, você vai aplicar uma força de 2,5 kg nesse ponto e vai tentar manter sempre esses 2,5 kg. Dificilmente você vai manter exatamente a mesma quantidade de força, vai oscilar entre 2,5 kg, 2,6 kg, 2,4 kg, isso não importa, tá? Porque a gente já está bem profundo no tecido. No primeiro segundo, o paciente tem que te informar quanto de dor aquele estímulo está causando nele, tá ok? Depois ele vai te dizer no 10º, no 20º e no 30º, que é o segundo final do teste. Ele tem duração de 30 segundos. Minha sugestão é que você coloque um relógio, algum cronômetro de posse do visual do paciente. Assim que chegar a 2,5 kg, você combina algum movimento com a sua cabeça ou com o seu dedo para ele se lembrar que o teste começou. E depois ele, de posse do cronômetro, ele vai ver que quando der 10, ele vai falar a quantidade de dor, a nota da dor dele. Quando chegar no 20, e o bacana do cronômetro é o seguinte, ele vai monitorando o que ele está sentindo, para quando chegar no segundo combinado, ele te dizer imediato e da forma mais fidedigna possível. Então eu utilizo um cronômetro. Então como que é isso na prática? De posse do algômetro, você vai ligar o algômetro. Você não se preocupa com o botão tara, porque você vai manter a força. Você vai chegar naquela região e vai manter o estímulo de 2,5 kg, tá? Eu vou utilizar a mão para facilitar aqui o vídeo. Então, ó, tá aqui. Vou jogar a 2,5 kg. Cadê a câmera? Tá aqui. A 2,5 kg. Volta um pouquinho, empurro mais. Começou o teste. Aí ele já vai falar dor 4. Aí você vai manter. Quando ele vê no cronômetro 10º, ele vai falar 6. Ou ele vai falar 3. Ou ele vai manter 4. Mas vamos partir do pressuposto que esse paciente tem um aumento da somação temporal. Aí ele vai dizer, o primeiro segundo ele disse 4, no 10º ele fala 5. Quando chegar no 20º ele fala 6. Quando ele chegar no 30º ele fala 8. Aí você encerra o teste. E você já sabe que esse paciente tem um aumento da somação temporal. O que isso significa? Significa que o sistema nervoso dele, central, está processando a dor de forma equivocada. Então está incrementando a dor com o mesmo estímulo. Significa que está num processo de sensibilização central.
Então, o mesmo estímulo mecânico despolariza o primeiro neurônio diversas vezes durante esse tempo, aumentando a sinalização para o cérebro e o cérebro sempre aumentando esse potencial de dor. Então, com essa informação, você sabe que tem envolvimento do sistema nervoso central, você sabe que esse paciente tem uma somação temporal aumentada. Isso vai te facilitar a criar uma estratégia mais específica e mais eficiente para o tratamento da dor desse paciente. Então, o objetivo do teste é esse. Vamos para o seguinte. Agora a gente vai utilizar a algometria de pressão para testar a modulação condicionada da dor. A modulação condicionada da dor é um termo utilizado para descrever um fenômeno que ocorre em seres humanos, no qual a percepção de dor a um estímulo teste ela é modificada pela aplicação de outro estímulo doloroso condicionado, controlado. Esse fenômeno ele inicialmente foi documentado em animais, sendo baseado em um estímulo inibitório central de dor inibido dor. Então é chamado de Diffuse Noxious Inhibitors Controls. Atualmente, a modulação condicionada da dor ela tem sido considerada uma ferramenta muito importante para avaliar condições dolorosas crônicas, né? Visto que parece ocorrer disfunções nesse sistema em muitas dessas síndromes. Mas como que é feita essa avaliação? Ela é feita da seguinte forma. Para esse teste, a gente precisa do algômetro, né? E a gente vai precisar do esfigmomanômetro, que é aquele aparelhinho de pressão utilizado antigamente, que ele é medido em milímetro de mercúrio, tá? Vamos definir o ponto de contato do algômetro. Esse ponto de contato vai ser feito 15 centímetros da interlinha articular do punho. Você vai medir 15 centímetros e aqui vai ser o seu ponto de contato com o algômetro. Você vai definir que o seu braço esquerdo vai ser o que vai utilizar o algômetro. Então, o aparelho de pressão, o esfigmo, vai no braço direito. Como que é colocado o esfigmo? Você vai da fossa cubital, que é aqui a face anterior do cotovelo, tá? A face anterior do cotovelo. Você vai dar 3 centímetros e vai colocar o esfigmo aqui em cima. Então, ele vai abraçar aqui. Primeiro passo é você aferir o limiar basal desse paciente. Você vai lá no braço esquerdo, no ponto que você marcou 15 centímetros da linha do punho, e você vai pressionar, 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 e vai apertar o tara assim que o paciente sentir desconforto. Então você vai apertando, apertando, para! Então já sei que é 3,4 kg. Tá, ok? Você vai guardar essa informação. Você vai pegar o esfigmo que está no braço contralateral e vai inflar até chegar 270 milímetros de mercúrio, quando esse reloginho aqui estiver em 270. E você vai pedir para o paciente te informar numa escala numérica de 0 a 10 qual é a dor que ele está sentindo com esse aperto do esfigmo. O mínimo exigido para esse teste é que ele te relate uma dor 4/10. Se ele disser para você que está sentindo apenas uma dor nível 2, você tem que aumentar um pouco o esfigmo, um pouco além dos 270, para que ele chegue nessa dor 4/10. Na grande esmagadora maioria das vezes, com 270, o paciente já te queixa de uma dor com esse mínimo de 4/10. Você, com esse estímulo de 4/10, você vai reavaliar o braço contralateral com o algômetro digital. Então você vai lá naquele pontinho que você fez inicialmente, vai apertar, apertar, o paciente fala para. E aí você vai
pegar esse número e vai catalogar. O último passo é, você vai desinflar o esfígmo, você vai tirar o aparelho de pressão do braço contralateral ao braço que a gente coloca o estímulo mecânico. Você vai aguardar 5 minutos e você vai novamente no braço que não estava o esfígmo, no braço, o braço avaliado, e você vai testar novamente o limiar de dor à pressão. O paciente fala, para. E você, de posse disso, você vai pegar os 3 números. O número basal, o número depois que você colocou o esfígmo, logo o seguinte, que ele relatou dor 4/10, e você vai comparar com o valor final. Em resumo, pacientes com sensibilização central, pacientes com deficiência de funcionamento do sistema descendente de inibição de dor, a nossa farmácia interna, significa que esse número, o limiar de dor, ele tende a reduzir algum tempo depois do estímulo. Pessoas com problemas de sensibilização central e alterações no sistema de inibição descendente de dor. Qual é a situação normal? Você teve o estímulo basal e o estímulo final, depois de 5 minutos que a gente tirou o aparelho de pressão. Quando a gente tira o aparelho de pressão 5 minutos depois, esse limiar de dor tem que ter aumentado. Essa é a condição normal. Se foi 1 kg para gerar dor lá antes do uso do aparelho, vai precisar de 2 kg ao final do teste, porque esse estímulo doloroso de apertar o braço fez com que o corpo liberasse neurotransmissores, substâncias analgésicas na corrente sanguínea e, consequentemente, ela em circulação vai precisar de mais estímulo mecânico para estar gerando dor nesse paciente. Se porventura esse limiar de dor tiver diminuído quando comparado ao início do teste, significa que a farmácia interna desse paciente não está funcionando. Isso é muito comum em pacientes, por exemplo, com fibromialgia. Você, de posse disso, sabendo que o sistema de inibição descendente desse paciente não está funcionando, isso te facilita traçar uma estratégia inteligente para estar ajudando esse paciente com a dor dele. Com exercícios físicos, com neuromodulação transcraniana, com neuromodulação percutânea, e aí vai da sua caixinha de ferramentas para estar ajudando esse paciente, tá ok? Então aqui recapitulando e ratificando o que foi dito, a gente realiza aqui a avaliação basal do limiar de dor à pressão do paciente, a gente coloca o esfígmo a 270 milímetros de mercúrio, logo em seguida a gente mensura, reavalia novamente o estímulo condicionado, né, com o algômetro. Em pacientes normais, esse segundo estímulo aqui já vai dar diferença do primeiro. O limiar de dor do paciente muito provavelmente já vai ter aumentado em pacientes normais. Feita essa segunda reavaliação, a gente libera o esfígma do braço do paciente, a gente tira e 5 minutos depois a gente reavalia o limiar de dor à pressão, o LDP. Em pacientes normais, essa segunda reavaliação vai estar com limiar de dor à pressão muito maior do que o primeiro. E muito provavelmente vai se manter o resultado desse segundo, ou pelo menos aumentar um pouco em relação ao segundo, mas aumentar bastante em relação ao primeiro. Isso é pacientes normais. Paciente que tem o limiar de dor alterado para baixo, você vai fazer a avaliação basal, vai colocar o esfígmo até 270 ou até atingir no mínimo a dor 4/10, vai fazer a primeira reavaliação. Em pacientes com alteração no sistema nervoso central, esse limiar vai reduzir, significa que vai precisar de menos força do que o primeiro teste para doer, vai tirar o esfígmo
e 5 minutos depois esse limiar vai se manter mais baixo, ou um pouco mais baixo do que a segunda reavaliação, ou bem mais baixo. O importante é que ele vai estar um limiar mais baixo do que a avaliação basal. Com isso, já determina se esse paciente tem um envolvimento grande e qual o mecanismo que ele está sendo envolvido, né? Está sendo envolvido o quê? O sistema inibitório descendente dele não está funcionando adequadamente. Em termos de validação científica, a algometria digital está mais do que validada. Então, no último ano, se a gente buscar artigos de alta relevância, estudos randomizados na PubMed, a gente já encontra quase 200 publicações importantes utilizando a algometria como um dos instrumentos de aferição. Tem uma importância clínica de avaliar a hiperalgesia profunda, né, a muscular e articular primária, que é no local da dor, e a secundária, que é distante do local da dor, com o intuito de melhor compreender as vias neurobiológicas que estão envolvidas e apresentadas na dor do paciente, assim como identificar se a dor crônica é mantida por sensibilização periférica, central ou ambos, tanto medidas do sistema nervoso central, tanto medidas de sensibilização cutânea, quanto de limiar de dor à pressão devem ser realizadas bilateralmente. Isso é para você verificar se realmente existe a sensibilização central. Então, para conseguir adquirir esse algômetro, existem fabricantes importados, internacionais, que você pode importar esse produto, deve ter representantes aqui no Brasil. Existem outras pessoas que vendem esse mesmo algômetro que a gente está utilizando aí. O meu intuito é elevar o nível de vocês na avaliação da dor para melhorar essa compreensão, melhorar o tratamento dos seus pacientes. Então eu consegui entender como que esses algômetros eram montados, realizei a montagem de um, realizei todos os testes no âmbito clínico. Em todos ele respondeu como outros algômetros que eu tenho que são mais caros e resolvi viabilizar ele para vocês, tá? O valor dele é de R$ 159, que é pago no Pix, ou você pode parcelar em 12 vezes no cartão, tem aí os juros da operadora, não creio que seja tão alto, e aí você paga o frete. Creio que o mais barato que eu tenho encontrado aí, você está pagando beirando os R$ 400 e eu acho que só tem frete grátis para São Paulo. Então eu resolvi fazer isso, que eu quero que isso seja difundido ao máximo. O bacana é que eu nem mencionei nessa aula que ele também é chamado de dolorímetro, é como se fosse um medidor de dor. Tem até um adesivinho nesse que eu estou fornecendo, chamando ele de dolorímetro, isso é bacana. Você pode estar me mandando um zap, né? Evite estar publicando isso para quem é da comunidade Drag 4.0, evite estar divulgando isso no grupo, ficar conversando, perguntando sobre isso. Em relação à compra, se tiver dúvida técnica sobre ele, tudo pode ser no grupo, que aí pode ser a dúvida do colega, mas querendo adquirir, ver frete, essas coisas, vem no privado, que vai ser melhor, que não atrapalha o grupo. Galera, tamo junto, estou muito feliz de estar aqui. Se estiver faltando alguma coisa nessa aula, manda uma mensagem para mim, que eu vejo o que a gente pode fazer, te ajudo no particular, no privado. Fique tranquilo que suporte não vai faltar. Tamo junto e simbora decolar.